aleluias. Tem um ditado no mundo, meus amados irmãos, um provérbio, que diz que, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Amém? As pessoas aí, talvez de 40 para cima, conhecem esse ditado. É o ditado mais antigo. Eu gosto até de fazer uma melhora nele. Eu digo, olha, me diga com quem tu andas, que eu direi aonde você vai chegar. Os especialistas ensinam que nós somos a média das 5 pessoas que nós caminhamos com ela. Se você caminha com pessoas inteligentes, você vai se tornar uma pessoa inteligente. Se você caminha com pessoas espirituais, você vai se tornar uma pessoa espiritual. Mas ao contrário disso também acontece. Se nós andamos com pessoas de más índoles, a tendência é que sejamos pessoas de má índoles. Por que eu estou falando isso para vocês? Esse texto que eu li para vocês narra a história do profeta Eliseu. E Eliseu, ele veio de um caminhar com o profeta Elias. E Eliseu viu tudo o que Elias fez, em milagres, em graça. Eliseu estava ali caminhando juntamente com ele. E antes de acontecer esse episódio, Eliseu caminhou junto com Elias, até o momento que Elias foi arrebatado aos céus, através daquele carro de fogo, daqueles cavalos de fogo. Mas antes do arrebatar de Elias, Elias chega para Eliseu e faz uma pergunta para ele, e a pergunta é: peça o que queres que eu te faça. É uma pergunta, queridos, que vem direto ao nosso coração, porque essa pergunta que o profeta fez é uma pergunta que o Senhor Deus tem feito para nós todos os dias, que o Espírito Santo de Deus vem nos perguntando a cada manhã: o que queres que eu te faça? E muitas das vezes nós, presos dentro de nós mesmos, enjaulados dentro da nossa própria alma, presos, preocupados com as feridas que nós mesmos causamos em nós, ou que causamos em outras pessoas, essa pergunta entra e às vezes nós engasgamos no momento de responder, porque achamos que nós não somos dignos de receber algo da parte de Deus. Se olharmos, queridos, para a luz da palavra de Deus, quando vivíamos no mundo do pecado, totalmente afastado daquilo que Deus gerou e criou para nós sermos, não poderíamos receber nada da parte dele. Mas através da morte de Cristo na cruz do Calvário, essa pergunta já entra no meu e no seu coração, sabendo que nós temos uma resposta para dar para Deus, quando Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Eliseu vai responder, queridos, com toda a graça do coração dele. E a resposta de Eliseu foi: me dá a porção dobrada do Espírito que está em você. O que é o crente sem o Espírito de Deus? O que nós somos, amados irmãos, sem a vida de Cristo em nós? Nada que nós fazemos, nada que nós conquistamos, nada que nós caminhamos com a sola dos nossos pés sobre essa terra é resultado de uma força braçal. Não é resultado de uma força intelectual. Não é resultado de um conhecimento humano, não, queridos. Precisamos sim buscar e adquirir conhecimento o tempo todo. Precisamos sair e lutar para trazer para os nossos lares aquilo que nós precisamos no nosso cotidiano, sim. Mas tudo que nós conquistamos, meus amados irmãos, existe a mão de Deus. Existe a graça divina do Senhor sobre as nossas vidas. Aí nós entendemos o quanto nós somos pequeninos diante dEle.
O quanto que ele diz para Paulo: olha, Paulo, é a minha graça que te basta. Nós conseguimos entender, meus amados irmãos, que ainda que nos falte qualquer coisa, ainda que nós passamos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque o nosso Deus está conosco. É Ele que faz em nós gerar nova todas as coisas. E o nosso Deus é fiel, meus amados irmãos, para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em nós. E a maior promessa de Deus, meus amados irmãos, que alguns têm deixado de lado, que alguns têm esquecido desta promessa, e têm colocado atenção em outras promessas que são tangíveis, em promessas que nós podemos tocar, e esquecem da grande promessa de Deus, que é a promessa de salvação. Nós estamos aqui esta noite, meus amados irmãos, porque nós queremos continuar a pertencer a esta graça, a este plano de salvação sobre as nossas vidas. Nada pode roubar de nós o direito de sermos salvos. Nada pode tirar a nossa atenção do nosso Deus. Nada pode tirar o nosso coração que está alinhado ao coração do nosso Deus. Agora Eliseu, que caminhou aquele tempo todo com Elias, agora já não estava mais na presença de Elias. Mas quem foi Elias? Da minha concepção, foi o maior profeta que pisou aqui nessa terra. E como foi difícil para Eliseu agora caminhar sem a presença do seu mentor. Mas Eliseu sabia que tudo o que acontecia através do profeta Elias não era dele mesmo. O que acontece não é de nós mesmos. O quanto nós somos incapacitados para tantas coisas, o quanto nós não somos habilitados para tantas coisas, mas quem nos capacita é Deus, quem nos habilita é Deus. É Ele, querido, que nos coloca. Ele diz que nos tira do lamaçal do pecado, os pequeninos, e faz assentar na cadeira dos príncipes. É nós olharmos para nós e não enxergarmos mais, minha amada irmã, esse estereótipo, que muitas das vezes somos julgados por isso, que muitas das vezes sofremos preconceitos por isso, que muitas vezes rejeitamos o próximo por isso. Mas o nosso Deus, Ele não vê da forma que nós vimos, Ele não enxerga da forma que nós enxergamos. Nós conseguimos enxergar isso que está diante dos nossos olhos, a esta casca, a esse estereótipo que um dia vai acabar. Mas o nosso Deus, Ele consegue olhar, meus amados irmãos, lá no nosso interior. Ele sabe como está o seu coração, Ele sabe como está o meu coração, Ele sabe da ferida que existe na minha e na sua alma. E quando Ele olha, e quando Ele penetra com o seu olhar dentro de você, meu amado irmão, nunca mais você será o mesmo, porque Ele muda. Somente Ele, pastor, tem a essência da cura. Somente Ele tem a essência do toque de amor, meus amados irmãos. Ele nos amou de uma maneira tão maravilhosa, que se entregou por nós naquela cruz. Queridos, presta atenção. Que coisa linda que Deus fez por mim e por você. Se nós entendermos a veracidade deste fato, nós vamos ficar de joelho 24 horas por dia só agradecendo a Ele. O castigo que estava sobre mim, as dores que estavam sobre a sua vida, os pecados que nos assolavam, as indiferenças que existiam entre nós, foi Ele, o próprio Deus, que se esvaziou da sua glória, que desceu do seu trono de glória, e veio aqui nessa terra como um homem, para morrer no meu e no seu lugar, para ser levado, como a ovelha é levada ao matadouro, para passar por tudo aquilo que Ele passou, para sofrer espinhos de uma coroa penetrando, minha irmã, sobre a fonte do seu rosto, para sofrer chicotadas no seu próprio corpo, para ser humilhado um dia inteiro, uma noite inteira, para ser colocado despido numa cruz,
para ouvir aqueles que caminhavam, aquela multidão que estava junto com ele, aquela multidão que viu a veracidade do seu poder, dos seus milagres, agora gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas ele foi em silêncio por mim e por você. Ele foi no silêncio. E queridos, esta entrega é uma entrega tão maravilhosa e tão poderosa, que ele abriu para nós um direito de entrarmos no Santo dos Santos e adorar o nome dele, porque ele, o terceiro dia, venceu a morte, aquilo que nós lutamos contra ela o tempo todo, ele venceu por nós. Algumas pessoas falam assim: olha, tem jeito para tudo, né, pastor? Só não tem para a morte. Tem jeito para a morte, sim. Aceita Jesus, anda com Jesus, serve Jesus, seja o olho de Jesus, seja o ouvido de Jesus, o seu coração tem que bater conforme o coração de Jesus bate, seja Jesus nessa terra, porque tem jeito sim, ele venceu a morte por você e por mim. Ainda que nós passaremos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque ele está conosco, meus amados irmãos. Para todo que nele crê, ainda que esteja morto, viverá, porque nós cremos no nome dele. O nosso Deus é o Deus que move as impossibilidades. Agora, esta mulher, que a Bíblia não narra o nome dela, ela entra aqui no anonimato. Essa sunamita é uma região. O texto vai narrar para nós que Eliseu passava ali com Geazi todos os dias para realizar a obra. E ela percebeu que ele era um homem santo de Deus. Queridos, muitas das vezes nós não precisamos falar nada. A maior pregação, queridos, não é essa que nós estamos fazendo aqui essa noite. A maior pregação é o nosso testemunho de vida. Sabe, a pessoa lá na sua família olhar para você e falar: você agora é diferente. Você agora tem um brilho diferente. Você batia, você não bate mais. Você gritava, você não grita mais. Você mentia, agora você não mente mais. Você idolatrava as coisas deste mundo, agora você não idolatra mais. Você era amigo do mundo, agora você se tornou inimigo do mundo e se fez amigo de Deus. É o nosso testemunho, meus amados irmãos. É da forma que nós estamos vivendo, não da forma que começou, mas sim da forma que vai terminar. Por isso que para todos nós, o tempo é agradável para mudar os nossos hábitos e as nossas atitudes. O tempo é agora, é um momento de nós descermos de cima do muro, de nós tomarmos uma posição e sabermos quem nós somos diante de Deus e quem é Deus para nós. O Senhor, Ele está sacudindo as águas. O Senhor está passando uma peneira, amados irmãos. A essa pandemia que nós vivemos e estamos ainda vivendo, parte dela não veio à toa sobre o mundo. Não acontece nada se não tiver a permissão de Deus. Não cai uma folha seca da árvore se Deus não permitir. Em tudo nós precisamos meditar e entender o porquê que está acontecendo. Eu faço a meditação pela minha vida. Como que eu estava levando e realizando a obra de Deus numa zona de conforto tão grande. Às vezes com os braços cruzados, esperando as coisas acontecer. Queridos, por causa de uma vírgula, a frase muda toda. Por causa de uma vírgula em nós, corremos o risco de perder o direito da salvação. E em meio a essa pandemia, quantas coisas nós aprendemos, quantas pessoas nós choramos por não estar mais conosco. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão passando por dificuldade financeira e que outrora estava na zona de conforto financeiramente falando. Como que o cenário mudou de uma hora para outra. Precisamos permanecer com fé diante de Deus,
Porque sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. Diante deste cenário, a fé precisa estar estabelecida em nós, porque a nossa fé não é naquilo que nós vimos, mas sim é naquilo que nós cremos, e nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus que coloca em nós um recomeço de vida. Nós cremos no Deus que coloca em nós um recomeço de vida tão maravilhoso, desenhando em nós uma nova história. E a partir dessa pandemia, meus amados irmãos, nós nunca mais poderemos ser os mesmos. Sabe aquele olhar de desdenho que outrora nós tínhamos? Sabe aquele olhar de desconfiança que outrora nós tínhamos? Não temos mais tempo para isso. O nosso olhar agora tem que ser um olhar diferente. É olhar da forma que Cristo olhou para nós, que escalou montanhas, que quebrou mentiras, para nos encontrar. Um amor tão puro e tão genuíno, de uma entrega, de uma dor tão grande, mas sabendo que a sua entrega ia gerar em nós o que tem gerado nesses dias. Um coração alinhado ao coração dele. E essa mulher, ela olha para Eliseu e consegue enxergar em Eliseu este brilho, este coração pulsante, sem conversar com Eliseu, porque a palavra diz que ele só passava. Mas aonde ele estava passando, ele estava deixando ali um bom testemunho. E ela vai chamar o seu marido e falar: olha, esse homem é homem de Deus, é um homem santo de Deus. Eu dou pão, dou água para ele toda vez que ele passa, mas é pouco. Eu vou fazer para ele agora um quarto, colado aqui no muro da nossa casa, para toda vez que ele vier para esta região, ele pouse aqui, ele fica aqui. Queridos, e assim ela fez. Preparou um quarto, com todo o carinho e dedicação para aquele profeta. E ali ela colocou uma cama, ali ela colocou uma mesa, ali ela colocou um candeeiro para que ele pudesse estar bem estabelecido e tratado naquele lugar. Mas desperta, chama a atenção agora de Eliseu. Por que essa mulher está fazendo isso por mim? Eu não fiz nada por ela, por que ela está fazendo isso por mim? Queridos, tem perguntas que não têm respostas. Quantas vezes nós perguntamos, meus amados irmãos, e nós não teremos resposta, sabe por quê? É mistério de Deus sobre as nossas vidas. Sabe aquele de coração empedrado, que você não dava mais nada por ele? Sabe aquele que você já tinha esquecido dele em oração, porque a sua oração parecia que não estava mais surgindo efeito sobre a vida dele? Sabe aquele que você olhava para ele e você não enxergava um pingo de esperança na vida dele? Agora, meus amados irmãos, na vida desta mulher, gera uma esperança tão grande, tão maravilhosa, tão abençoadora. É como que lá em Lamentações 3, ela soubesse falar aquele versículo, ela disse: olha, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Tudo que me traz esperança. Vou ser rápido, está finalizando meu momento, queridos. Queridos, presta atenção, que coisa linda. O profeta vai chamar e vai perguntar para ele agora: o que quer que eu te faça? Você precisa de algum favor do rei? Porque o profeta tinha a porta do palácio aberta para ele. E ela falou: olha, eu habito no meio do meu povo. Eu não estou fazendo em troca de nada. Eu estou fazendo é por amor. Queridos, presta atenção. O que é servir Jesus? Nós não barganhamos com o nosso Deus. Eu não sirvo a troca de alguma coisa, não. E eu posso falar, queridos, de cadeira de roda, eu sou voluntário na Lagoinha. Eu não sou assalariado. Eu abri mão de salário de pastor. E eu faço com tanto amor, queridos. Sabe por quê? Porque eu sei de onde Ele me tirou. Se Ele não tivesse me tirado de lá, meus amados irmãos, eu não estava aqui mais. Perdoe que eu vou contar para vocês rapidamente. Eu odiava crente. Eu já andei com arma dentro do carro, na porta do carro, para matar. De tanta raiva que eu tinha de crente. Quantas vezes eu chegava dentro da minha casa e existia ali um grupo de mulheres orando por mim, e eu colocava todo mundo para correr. Meu Deus, que ignorância. Orando pela minha vida. E eu falava: você não tem o que fazer? Então, filha, pelo amor de Deus, aqui não é seu lugar. Quantas
quase 10 anos de oração para o Senhor alcançar o meu coração, esmiuçar meu coração e mostrar para mim que Ele é Deus sobre a minha vida, que Ele é Senhor, é aquele que pode todas as coisas, meus amados irmãos, independente de onde você está neste momento, Ele é o Deus que pode estender a mão sobre a sua vida e te tirar daquele lugar que você está achando que não sai mais. Aquela mulher não tinha filho, o marido já era avançado de idade. Depois vocês continuem lá no texto, por gentileza. Ela não pediu um filho para o profeta, o próprio profeta falou para ela: olha, daqui 1 ano eu vou voltar aqui, e você vai trazer nos seus braços um filho. Ela diz para o profeta: homem de Deus, não brinque comigo. Ela estava expressando que o desejo do coração dela era tão grande, tão maravilhoso, de ter um filho que ela ainda não tinha. E Deus desenhou aquele trajeto para ela, e ela entrou naquele trajeto, ela entrou naquele desenho, e Deus fez com que ela teve um filho, há 1 ano. Mas depois de ter o filho já grande, já adolescente, ele teve uma dor de cabeça tão forte, tão grande, que ele morreu. Quantos sonhos nós deixamos para trás? Quantos desejos nós temos, que nós esquecemos, achando que o nosso tempo passou. Ei, Mateus 19:26. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Deus pode ressuscitar os seus sonhos. Deus pode trazer novamente esperança no seu coração. Deus pode, onde você está, mãe, pai, filhos, com desejo do seu coração, e fazer com que se cumpra esse desejo na sua vida. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fica de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Aleluias.